Vamos lá então, Efésios capítulo 3, no versículo 20. O texto fala assim, ó. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém? Olha só, irmãos, esse texto aqui ele é muito bom, porque, na verdade, o apóstolo já começa declarando que Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Então Deus faz mais e faz. Na sequência ele fala assim, ó, que ele age segundo o poder que opera em nós. Segundo o poder que opera em nós. Na Bíblia corrigida, fiel, diz assim, ó, Deus faz além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Na linguagem, na Bíblia Viva, fala que Deus age de acordo com o poder que atua em nós. Deus age segundo o poder que atua em nós. A Márcia, no comecinho do louvor aqui, ela comentou uma coisa interessante. Ela fez um comentário sobre Jó, né? Quem não conhece a história de Jó? Todo mundo conhece. Eu creio que sim, né? Todo mundo conhece a história de Jó. As dificuldades que ele passou, e depois a Bíblia declara lá no capítulo 42 de Jó, né? No finalzinho do livro de Jó, fala que Deus ele restituiu tudo aquilo que o Jó tinha perdido e abençoa ele, mais do que ele já era, tudo em dobro do que ele já era abençoado. Por que eu estou citando o livro de Jó em cima dessa palavra aqui? Irmãos, nós comentamos em outra oportunidade aqui que esse mundo que nós vivemos, tudo que acontece aqui é regido pelo mundo espiritual. Tudo que acontece nessa terra é regido pelo mundo espiritual. Aí é que entra a nossa fé. Irmão, se você observar o Jó, tudo que aconteceu com ele, tanto na hora difícil como na hora boa, tudo teve ação do mundo espiritual. As duas situações. Se você ler lá em Jó, capítulo 1, você vai ver que antes de acontecer aquilo com Jó, houve o quê? Teve que haver o quê? Um mover no mundo espiritual. Pode ler lá. O diabo foi lá e pediu para Jesus, né, agir na vida de Jó. Houve uma ação no mundo espiritual. E depois, quando fala lá no capítulo 42, quando Jó foi restituído e foi abençoado, também houve um mover do mundo espiritual. Porque ali diz que Deus agiu e restaurou a vida de Jó. Então houve uma ação no mundo espiritual nas duas situações, se você observar ali. Nada aconteceu por acaso, né? Vamos abrir lá no livro de Jó, só para nós. Você acha lá o livro de... Vou ajudar você. Acha lá o livro de Salmos, é um pouquinho antes de Salmos. É um livro antes de Salmos, né? Capítulo 1. Amém? Salmos, e aí o livro de Jó, antes do livro de Jó, né? Jó, antes do livro de Salmos. Amém? Olha só, eu vou ler a partir do capítulo 6, do versículo 6 melhor. Sabe por quê? Porque até o versículo 6 o Jó tinha uma vida normal. A Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente.
Ele era um homem folgado. Vamos ver aqui então, no versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó de balde teme a Deus? Acaso não cercasse com sebe a ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tens e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas as mãos. Estenda a mão. E Satanás saiu da presença de Deus. Amém? Eu só li essa parte aqui, depois, sequentemente, ele perdeu a vida financeira, perdeu a família, ele perdeu tudo. Mas eu só estou pegando esse texto aqui para mostrar para você que esse diálogo que eu li aqui aconteceu no mundo espiritual. Não aconteceu aqui nessa terra. Esse diálogo entre Deus e o diabo, né, aconteceu no mundo espiritual e o Jó lá na terra. Então, essa influência, essa ação do mal na vida de Jó, né, que nós lemos aqui agora, aconteceu porque Deus permitiu, senão não aconteceria. Tem que ficar claro isso aqui, não foi Deus que colocou todos aqueles problemas na vida de Jó. O diabo pediu permissão e Deus permitiu. Irmãos, por que eu estou tentando mostrar para você aqui que tudo que acontece aqui nessa terra, primeiro acontece lá no mundo espiritual? Porque, veja bem, eu estava lendo também sobre Daniel. Daniel foi outro caso que aconteceu, houve uma resistência espiritual. Fala a Bíblia que ele orou por 21 dias, orou e jejuou por 21 dias. E no 21º dia veio a resposta de Deus. Muitas pessoas hoje, irmãos, começam a orar e desistem, começam a clamar e desistem. Não encaram o problema com seriedade. Se tem um problema, irmãos, tem que ser encarado com seriedade. Enquanto aquele problema não for destruído pelo poder de Deus, não desista. Por quê? Porque se você observar, o Jó, quando começou a orar, a Bíblia declara assim que desde o primeiro dia que ele começou a orar, buscar uma resposta de Deus pelo povo, fala que Deus ouviu a oração dele. Mas ali fala que houve uma resistência no mundo espiritual. Então o mundo espiritual fez com que tardasse a resposta que o Jó clamava a Deus. Né? Fala ali o texto que ele clamou por 21 dias, mas desde o primeiro dia Deus ouviu a oração, mas houve uma resistência no mundo espiritual e Deus teve que mover os céus lá para trazer a resposta para Jó. Quem já leu lá, está lá no livro de Daniel, no capítulo 10, no versículo 12. Então, ali, depois de 21 dias, veio a resposta para Jó, para Daniel, que estava clamando a Deus. Amém, irmãos? Amém. Então, mais um texto que está lá no livro de Daniel, capítulo 10, que mostra, né, que esse mundo espiritual ele é real e ele influencia na tua vida e na minha vida aqui nessa terra. Tem uma influência grande. O mundo espiritual tem uma influência grande aqui nessa terra. Na verdade, nada acontece sem o mover do mundo espiritual. Nós temos ali na Bíblia, Jesus foi bem claro. Lembra que tinha um jovem que estava ali, que ele era lunático, né? Ele dava ataques epiléticos, né? E fala que o homem estava desesperado, procurou tudo que foi recurso. E a Bíblia fala que quando Jesus fez uma oração por ele, ele ficou livre. Então aquilo ali era um problema espiritual. Lembra de uma mulher que era encurvada, que tem na Bíblia aqui? Que a mulher fala que a mulher andava torta há 18 anos.
Ela andava encurvada há 18 anos. E a Bíblia declara que o Senhor Jesus libertou ela e falou assim depois, lá no final ele falou assim, ó, essa mulher, Satanás trazia presa há 18 anos. Então, ali teria que haver um mover no mundo espiritual para aquela mulher ficar livre daquela enfermidade dela. Temos vários problemas aqui na Bíblia que não tinham recurso, que se resolveu no campo espiritual. Assim é comigo e com você. Tem coisas que não se resolvem no sentido natural, tem que ir para a fé, tem que ir para o joelho, tem que ir para o jejum. Irmãos, nós temos na Bíblia aqui uma mulher que a Bíblia diz que ela vinha sofrendo há 12 anos. A encurvada era 18 anos, essa era 12 anos. Fala que ela tinha gastado tudo que ela tinha ela gastou com os médicos e não tinha tido solução. Ninguém conseguia resolver o problema da mulher. Aí fala que quando ela usou a fé dela, tocou em Jesus, fala que ela ficou curada. Era outra situação que teria que haver um mover no mundo espiritual para a mulher ficar livre daquele problema que ela tinha, que era... Ela tinha um problema ela tinha hemorragia, né? Hoje a gente chama de hemorragia. A Bíblia fala sobre fluxo de sangue, então ela tinha um problema. Então ela vivia colocando sangue para fora. Quando ela teve um encontro com Jesus, ela ficou curada. Mas ela gastou tudo, a Bíblia diz, tudo que ela tinha com o médico que ninguém conseguia resolver. Por quê? Porque era um problema espiritual. Amém, irmãos? Olha só. Irmãos, tem coisas na nossa vida mal resolvidas às vezes. Tem coisas que se repete. É isso que eu quero falar para você. Nós estamos terminando, irmãos, um ano. Hoje é o último dia do ano. Nós estamos terminando esse ano, irmãos, e talvez tem coisa que não foi resolvida na tua vida. Talvez tem coisa que ainda se repete, tem coisa que está... Irmãos, eu estou chamando você aqui, nessa palavra aqui, para você se posicionar nesse novo ano que vai entrar. Se você quer ver essa situação ser transformada, se você quer ver essa situação ser mudada, você tem que usar a tua fé. Talvez você já orou e não resolveu. Lembra de um texto que Jesus falou que tem forças do inferno que só vão sair com jejum e oração. Então há uma resistência no mundo espiritual, muitas vezes, por isso que os problemas às vezes não é resolvido, porque há uma resistência. Lembra do do Daniel, houve uma resistência. Vamos abrir lá em Daniel no capítulo 10, ó, você está em Jó, vai um pouquinho para frente aí. Vai indo, Ezequiel, aí vem Daniel. Daniel no capítulo 10. Daniel 10, 12. Amém? Olha só. Daniel 10, 12. Então diz assim o texto, ó. Estamos aqui ao vivo, né, pelo Facebook. Daqui a pouquinho nós vamos orar pelas pessoas que estão nos assistindo aqui e Deus vai abençoar todos, em nome de Jesus. Amém? Olha só o que diz o texto aqui então, irmãos. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre o rei da Pérsia. Amém?
Então essa palavra aqui está falando o quê? Está falando do mundo espiritual. Então, como eu estava falando para você, talvez você já orou, aqui o Daniel estava orando e jejuando, olha só. Como há uma resistência no mundo espiritual. O homem estava orando e jejuando, para que Deus viesse trazer uma resposta para o povo dele lá. Então, irmãos, se tem algo mal resolvido, né, e você já orou, é um momento de você, né, acordar para a vida, que nem diz o gaúcho, e começar a usar a tua fé, começar a jejuar, começar a orar com mais intrepidez, por quê? Porque tem forças do mal, Jesus declarou isso. Jesus nos ensinou, olha, tem demônios que só vão sair com jejum e oração. Tem que jejuar, tem que orar para que essas forças venham bater em retirada. Por isso que a Bíblia declara, irmãos, que o justo vai viver pela fé. Então, as coisas vão mudar, vão se transformar, quando o quê? Quando nós colocarmos a nossa fé em ação. Quer ver? Ó, só para você ter uma ideia aqui, ó. Abre a tua Bíblia, lá no livro de Mateus 17. Mateus 17. Amém? Olha só. Aqui está a história desse jovem que era epilético. Mas lá no finzinho, no capítulo 17, no versículo 19, os discípulos perguntaram algo para Jesus. Diz assim, ó. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram, em particular, por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Ele respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Essa última frase aqui que nos interessa, ó. Nada vos será impossível. Olha o que Jesus está dizendo aqui, nada vos será impossível. Mas esta casta, esse tipo de demônio, não se expele senão por meio de oração e jejum. Por meio de oração e jejum. Amém, irmãos? Então, nada vos será impossível. Jesus falou, nada é impossível. Só que tem coisas que vai ter que jejuar, porque tem coisas que vai sair só com jejum e oração. Amém, irmãos? Então, veja bem, como eu falei antes para você, se tem coisa mal resolvida, nós temos que começar esse ano novo diferente, irmãos. Senão vai continuar a mesma coisa, nada muda. Vem ano e vai ano e aquele problema vai continuar, se nós não nos posicionar com seriedade. Não, realmente, Jesus diz que tudo é possível àquele que crê. Então, esse problema que está alojado na minha vida espiritual, na minha vida financeira, em qualquer área da nossa vida, né? Eu vou enfrentar isso com seriedade. A partir de hoje eu vou começar a orar e jejuar. Enquanto esse problema não for resolvido, eu não vou parar de clamar a Deus. Isso vai trazer o resultado que você precisa. Por experiência própria. O resultado veio muitas vezes para nós quando Jesus ensinou, né? Bater e bater, insistir. Todo aquele que pede, vai receber. Então tem que estar na presença de Deus. Porque tem coisas que estão trancadas na nossa vida, que vai precisar de nós ter uma fé com muita seriedade para poder vencer. E é assim que funciona, irmãos. Então, tudo aqui nessa terra depende do mundo espiritual. E se nós não clamarmos, não usarmos as armas que o Senhor Jesus nos deu, nada vai acontecer. O Senhor Jesus, eu estava outro dia orando lá no monte, estava falando com o Senhor Jesus. Né? A gente vai para o monte lá, ora, uma hora e meia. O Senhor Jesus passava a noite orando. Por isso que ele teve êxito aqui nessa terra. A Bíblia declara que Jesus passava a noite orando.
no monte. Olha só que coisa interessante. Então Jesus nos deu o exemplo que tem que estar na presença de Deus, tem que estar buscando a Deus para que aqui nessa terra Deus venha mover a mão dele a favor daqueles que acreditam nele. Amém, irmãos? Então essa palavra aqui ela é muito interessante porque o Senhor Jesus declarou aqui que nada será impossível, nada. Irmãos, quando Jesus falava as coisas, ele falava com seriedade. Então se ele falou que nada será impossível, nada é impossível. E por que não está acontecendo? Você e eu temos que acordar e começar a usar a nossa fé, de acordo com o que está escrito na Bíblia. As armas do nosso exército são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Não é o que está escrito lá? Que armas são essas? Né? Essas armas que o Senhor Jesus falou aqui. Né? A oração e o jejum, porque a nossa guerra é espiritual. A nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados, contra potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso. A nossa guerra é contra essas forças do mal. Então você tem que usar, eu e você temos que usar as armas corretas para poder derrubar esse gigante. Por isso que ele diz ali, se tiver fé, né, você vai fazer com que toda a muralha venha bater em retirada, toda fortaleza que se levanta vai sair do teu caminho. Porque você vai estar usando as armas corretas quando você ora e jejua. Então a coisa funciona, o evangelho é o poder de Deus. Por isso que eu falei para você, tem pessoas que estão desanimadas, dizem, já orei, já pedi para Deus, eu orei o ano todo por isso. Né? Então é hora de você começar a jejuar. Então, se a oração não resolveu, vai para o jejum. Porque é uma força que vai sair só com jejum e oração. Está escrito aqui. Então Jesus já deixou tudo isso aqui, né? Explicou para os discípulos dele. Quem é que é discípulo de Jesus hoje? É eu e você. Nós somos discípulos de Jesus. Então, essa palavra que eu estou colocando aqui para você, meu irmão, é para que nesse novo ano, eu estava dizendo para os irmãos lá em Santo Antônio ontem, que na verdade é muito bom nós ouvirmos a palavra. Deus fala com nós. Deus fala com nós quando nós ouvimos a palavra. Mas eu sempre falo e peço para Deus me dar coragem para me colocar em prática essa palavra. Porque só o ouvir não vai trazer o resultado que nós precisamos. O ouvir é a direção de Deus para nós botar em prática, para nós poder obter o resultado que nós precisamos. Os ensinamentos de Jesus era esse, para as pessoas colocarem em prática, para elas obter o resultado que elas precisavam. Então, hoje você está aqui na reunião, que nem aquela amiga me procurou no final do culto, você pode dizer, essa palavra é boa, é uma palavra que eu precisava ouvir. E realmente é uma palavra boa, mas é uma palavra que ela precisa ser colocada em prática, senão nós não vamos obter o resultado. Vai passar esse ano, agora termina hoje, vai voltar o ano que vem, o problema vai estar instalado ali. Por quê? Porque você já orou e não resolveu, então agora é a hora de começar a jejuar também. Então o mundo espiritual é real, o diabo existe e Deus também existe. E ele veio. No mundo espiritual tem a força do bem e a força do mal. A força do bem veio para dar vida e vida com abundância. E a força do mal veio para matar, roubar e destruir. E Deus nos deu a fé, nos deu a direção. Amém? Então, hoje, nesse último culto do ano, irmãos, eu quero deixar essa palavra aqui para você, porque, na verdade, não foi por acaso que veio essa palavra eu já tinha pregado e questionei Deus, por que essa palavra de novo? Eu já tinha pregado essa palavra. E como estamos encerrando hoje o ano, né, é uma boa palavra para nós iniciar um novo ano diferente. Ir para cima do problema. Isso vai trazer o resultado que você precisa. Eu não gosto de ser repetitivo aqui, né, irmãos? Mas na verdade, quando eu me converti era um problema espiritual. Exclusivamente espiritual. Tinha medo até de sair na rua, uma opressão do inferno. Não conseguia nem sair na rua. Não entendia porque aquilo estava acontecendo, não fiz nada para ninguém. Comentei com uma amiga minha, não fiz nada para ninguém, por que isso está acontecendo comigo? Não entendia. Que era uma força do inferno me oprimindo ali. E quando Deus falou para mim, isso tem que orar e jejuar para tu ficar livre. E eu fiz um propósito com Deus, irmãos. Eu falei com Deus, Jesus, enquanto esse diabo não sair da minha vida, eu não vou parar de jejuar e orar. Foi uns 3, 4 meses, irmão, mas fiquei livre daquilo, nunca mais.
Fiquei livre, totalmente livre. Então, olha só, a Bíblia fala que Deus ele não faz acepção de pessoas. Então, se Ele me abençoou, Ele vai abençoar você se você usar a tua fé corretamente. Aí. Choradeira e resmungo não vai resolver, isso não vai agradar a Deus. O que vai agradar a Deus é você usar a tua fé, botar em prática. Foi o que Deus me deu a direção. Ora, jejua, enfrenta esse mal aí, que ele vai sair do teu caminho. E saiu, irmãos. Saiu. O mesmo demônio que me oprimia, né? Hoje a gente ora pelas pessoas e ele vai embora da vida das pessoas. Tem uma palavra que diz ali, irmãos. Tem uma palavra que fala assim, ó, que se você não conseguir vencer uma dificuldade, aquele problema vai ser senhor na tua vida. Agora, se você vencer, você vai ser senhor naquele problema. Você vai inverter a situação. E tudo isso, irmãos, tudo é através da fé. Qualquer pessoa simples que nem nós aqui, ó. Todos nós somos pessoas simples aqui. Ninguém tem estudo, ninguém tem nada disso, né? Todos nós somos pessoas simples. Mas o que vai fazer a diferença não é a sabedoria humana, mas é a fé, a simplicidade da fé. É isso que vai mudar qualquer situação. Então, tem como reverter esse problema de anos que vem se arrastando? Tem. É usando a fé. Encarar com seriedade e esse mal vai bater em retirada. Ah, vai. Porque Jesus Cristo foi enviado a essa terra para desfazer as obras do diabo. Porque tem coisas que a gente sabe, isso realmente o diabo está agindo aí. Então, só usar a fé. Você tem o poder, a autoridade para vencer o inimigo. Amém? Então ficou claro aqui para nós que tudo que acontece nessa terra é regido pelo mundo espiritual. Tudo. Tudo é regido pelo mundo espiritual. Agora, semana passada, uma senhora lá me ligou para mim lá fazer uma oração por ela. Agora ela começou a ir na igreja, eu conversando com ela. E ela falou para mim assim que foi no médico, gastou dinheiro, fez exame e não conseguiu resolver o problema que ela tinha, que era uma angústia na alma. Era um problema que tinha que ser resolvido no campo espiritual. Fomos lá, oramos por ela, na mesma hora ela saiu toda aquela angústia da alma dela. Claro, a gente ministrou, conversou com ela e aí ela ficou livre daquilo. Porque era um problema espiritual. Tem como vencer? Tem. Então, lembra que o Senhor Jesus falou que tudo é possível àquele que crê? Então, ele falou assim que tudo é possível. Isso aqui Deus não pode fazer. Não, ele falou que tudo é possível. Tudo. Tudo é possível se a pessoa crê. Amém? Então, ali fala no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20, que Deus vai agir segundo o poder que opera em nós. Segundo o poder que opera em nós. Aí a importância de nós termos comunhão diária com Deus, porque lembra que ele falou para os discípulos assim, recebereis sobre vós poder, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Lembra que Jesus falou isso para os discípulos? Então esse poder está no Espírito Santo. Agora, a Bíblia declara, irmãos, que nós podemos ser cheios do Espírito Santo ou não. Depende de você, depende de mim. Quanto mais você buscar Deus, mais a presença de Deus vai vir sobre a tua vida. E o texto ali fala que Deus vai operar segundo o poder que está em nós. Então, quanto maior a presença de Deus em nós, mais Deus vai se manifestar a nosso favor. É assim que funciona. Deus vai agir segundo o poder que está em nós. Amém, irmãos? Então, eu vou deixar essa palavra para você aí, né? Para nós começar aí o ano, né? Indo para cima do inimigo. Eu e a Márcia amanhã de manhã já combinamos. Amanhã nós vamos lá no monte orar, na primeira hora da manhã. Vamos orar, vamos clamar a Deus. É pela fé que a gente vai avançar cada dia. Amém? E com você não vai ser diferente. Amém, irmãos? Então eu vou deixar essa palavra aqui. Pedir para a Márcia ungir com óleo ali. Melhor o Deoclésio, né? Para nós fazer uma oração aqui, amém? Que hora é? Deixa eu tirar isso aqui daqui. Cigarrinho.
E você sabe que muitas pessoas, às vezes, até a fé abandonam por não obter o resultado que queriam ter, e não pode. Tem que escrever, não fala na Bíblia, ver o porquê que a coisa está acontecendo. Deus é poderoso. Amém, irmãos? Olha só, então nós vamos ficar de pé, irmãos, fazer uma oração aqui. Olha só, nós vamos fazer uma oração aqui, eu e você, lembrando sempre, né, que o Senhor Jesus, Ele está no nosso meio. Ele declarou assim, onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas, Ele está presente. Então o Senhor Jesus está aqui. Por isso nós vamos falar com Ele aqui agora. A pessoa que está em casa nos assistindo da mesma forma. Então fecha os teus olhos e fala assim comigo, ó. Fala assim, ó, Senhor Jesus, eu me humilho em Tua presença e eu reconheço a Tua palavra como única verdade. Então eu te agradeço por essa palavra ter sido ministrada aqui nessa noite. Jesus, eu reconheço que eu preciso do Teu perdão. Perdoa de todos os pecados que eu cometi, com pensamentos, com palavras, com atitudes, com intenções erradas. Que o Teu sangue venha me purificar e que o Senhor venha me perdoar e me fazer livre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus, que o Teu Espírito Santo venha sobre a minha vida aqui nessa noite, para me fortalecer, e que o Senhor venha tirar de mim tudo aquilo que tem atrapalhado a minha vida. Eu glorifico o Teu nome e te agradeço. Amém. Olha só, você vai ficar com seus olhos fechados. Eu vou orar aqui, você pode fazer a tua oração aí. A pessoa que está em casa, da mesma forma, fala com Deus aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, estamos, meu Pai, te invocando aqui, Senhor, em oração mais uma vez nessa noite. Nós te louvamos, Pai, por essa palavra que foi ministrada aqui. O Senhor declarou, meu Pai, que tem forças do inferno que só vão sair com jejum e oração. Estamos consagrando aqui nesse dia, Pai, a favor dessa pessoa que se encontra aqui, que se encontra em casa. Então nós entramos numa guerra, Pai, no mundo espiritual aqui nessa noite, para que o Senhor venha agir aqui nesse nosso mundo material. É no nome de Jesus Cristo, Pai, que eu amarro todos esses espíritos que até aqui prenderam, amarraram a vida dessa pessoa. Ela rejeitou vocês, demônios, aqui nessa noite. Então vocês são amarrados aqui, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno, sai, todos os espíritos acusadores vão embora da vida dessa pessoa. Essa pessoa passa a ser livre aqui, meu Pai, de toda amarra, de toda atadura. Então nada, Senhor, pode impedir o Teu mover, nada impede nessa noite, Pai, o Teu agir na vida dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nós pedimos para que o Senhor, ó Deus, venha agir de uma maneira poderosa aqui nessa noite. Eu não conheço a dificuldade, o desafio de ninguém, meu Pai, mas o Senhor conhece, e por isso eu te peço, age de uma maneira grande aqui, tirando, Pai, a enfermidade da alma e do corpo físico,
arrancando todo o mal que tem se levantado contra essa pessoa. E eu me posiciono, Pai, segundo a Tua palavra aqui nessa noite. Eu amarro, Senhor, toda a fortaleza do inferno que tem se levantado contra essa pessoa. Eu amarro vocês, demônios, do maior ao menor, do alto da cabeça até a planta dos pés. E no nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno que vocês soltem essa vida agora. Sai toda a fúria do inferno que tem se levantado contra essa pessoa, vai embora daí agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu amarro você, demônio, que tem trazido essa angústia, que tem trazido esse medo, essa ansiedade, esse mal-estar na alma dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu amarro vocês, demônios, e eu ordeno que vocês soltem a alma dela agora. Vão embora daí, saiam daí com esse mal-estar, com essa angústia, com essa ansiedade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, há pessoas que não conseguem dormir bem à noite. É amarrado esse demônio perturbador agora, que traz a insônia, o pesadelo, o medo na madrugada. Sejam amarrados vocês, demônios. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno. Vão embora daí, soltem a vida dela agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, é uma noite para que o Senhor venha fazer essa pessoa livre aqui nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Os espíritos familiares, os espíritos que geram enfermidades no corpo físico e na alma, é amarrado aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno. Vão embora, saiam daí agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda a força do inimigo é derrotada aqui agora. Os demônios que têm sido pagos, que têm sido invocados, todo o trabalho que foi feito com o nome dessa pessoa, você, demônio, que foi invocado lá na terreira, vocês foram pagos para destruir a vida financeira, a vida sentimental, a vida profissional. Vocês que foram invocados para destruir o lar dessa pessoa, vocês são amarrados aqui agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja a força do inferno que for, eu amarro, eu quebro todo o encantamento agora. E no nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno. Vão embora, saiam do caminho dessa pessoa. Essa pessoa passa a ser livre aqui, meu Pai, de toda amarra, de toda opressão, de toda enfermidade. Vem mais, Deus, com a Tua presença. Estamos aqui, meu Pai, na mesma fé, em concordância nessa noite. Então eu clamo, Senhor Jesus, o Senhor está aqui nesse ambiente. Passa de vida em vida, Senhor Jesus, e arranca, Senhor Jesus, tudo aquilo que resistiu até aqui. Passa de vida em vida, meu Senhor, e vai tirando todo o mal que até aqui resistiu. E age, meu Senhor, a favor dessa pessoa. O Senhor conhece a necessidade de cada um aqui, meu Senhor. Então atende o clamor de todos e abençoa, meu Senhor Jesus, todos em todas as áreas. Eu clamo a Ti, meu Senhor, que o Teu Espírito Santo cresça nessa noite sobre essa pessoa. Que a Tua presença venha gerar paz na vida dessa pessoa que está aqui na igreja, que está nos assistindo em casa. Abençoa todos em todas as áreas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. E tudo aquilo, Senhor, que não vem de Ti, meu Pai, que nessa noite venha a ser desfeito, que essa pessoa venha a ter um final de semana, Pai, abençoado, que ela venha ter um sábado abençoado, um domingo abençoado. E que essa palavra, meu Pai, que nós ministramos aqui nessa noite, essa palavra, Pai, que nós ministramos aqui nessa noite, o Senhor venha dar coragem para nós colocarmos em prática, para que possamos, Pai, ter êxito, ter sucesso naquilo que tem trancado, aquilo que tem se levantado, aquilo que está mal resolvido, Pai. Nos dá força e coragem para colocar a nossa fé em ação a cada dia, Pai. Que essa palavra venha estar viva no coração de todos aqui e de todos que nos assistem.